Então, o tema de hoje é impressão 3D na produção de dispositivos de tecnologia assistiva. Para quem ainda não me conhece, eu sou a engenheira Tabata Ganga, engenheira biomédica e cientista da tecnologia. Trabalho principalmente com inovação, com desenvolvimento de tecnologia assistiva, que é uma das minhas principais paixões, que acabou me levando ali para o caminho da impressão 3D, para o caminho também da perícia criminal, de direitos humanos. No fim das contas, eu faço um pouquinho de tudo, mas o que eu gosto mesmo, que me brilha os olhos, é isso que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, que tem tudo a ver com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Tem tudo a ver com o plano industrial, né? Um plano industrial para o complexo da saúde, de como a gente vai conseguir crescer a nossa economia com todos esses problemas que eu tenho mostrado para vocês de oferta, de demanda, de produção em massa, e a parte de tecnologia assistiva em especial é um exemplo muito forte de como o livre mercado não pode ser uma regra. O livre mercado, enfim, não vou entrar nessa discussão agora para não sair um pouco do tema, mas o que eu queria dizer é que é um grande exemplo de como é necessário ter um Estado forte e um Estado que pensa no desenvolvimento daquela tua nação, né, no desenvolvimento daquelas pessoas. Então, é um mercado pequeno, um mercado que demanda coisas que são altamente personalizáveis, porque cada pessoa tem um tipo de deficiência diferente, por mais que a gente consiga colocar ali em subgrupos de pessoas com deficiência auditiva, de pessoas com deficiência visual ou de amputações na mão, cada pessoa tem uma forma diferente de lidar, tem as suas anatomias diferentes e para a indústria, isso é uma coisa complicada há séculos já. Há séculos que eu vou mostrar para vocês ao longo da apresentação, justamente pela questão da produção em massa, produção em série. Então, é aquilo que está no meu artigo lá da RIB, que eu estou explicando, que quando você monta uma planta industrial, você tem que pensar no tamanho do mercado. Por quê? Quanto mais você consegue produzir, né, com aquele investimento, quanto maior é a capacidade de produção dessa fábrica, mais barato é o custo do produto final. Então, vamos imaginar que a gente vai fazer uma prótese para uma pessoa que teve um acidente de trabalho. Inclusive, quem mais tem dados de estudos sobre amputação aqui no Brasil é o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, porque a maioria das amputações são derivadas de acidente de trabalho. Então, você pensa no acidente de trabalho, a pessoa tem uma dilaceração ali e vai desenvolver um projeto específico para ela. Isso envolve equipe médica, que é uma equipe que demanda um salário alto, envolve um engenheiro, envolve alta tecnologia, processos industriais, que no fim das contas acaba ficando bem caro e acaba ficando inacessível. Então você vai comprar uma prótese ali que pode variar de 5 mil reais, a prótese mais merda assim que você encontra no mercado, até tem prótese que é de 300 mil reais, dependendo da tecnologia embarcada que tem ali. Então é uma discrepância bem grande e a maioria das pessoas acabam tendo, né, um problema no desenvolvimento cognitivo, principalmente as crianças, um problema de aceitação, um problema de independência, de conseguir fazer as próprias coisas, porque é algo inacessível. E a impressão 3D, ela vem como uma tecnologia disruptiva e como sendo um dos alicerces da indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial, justamente por ela permitir que a gente possa produzir coisas em pequena escala, coisas personalizáveis, com um valor que é acessível, que antes seria impossível sem esse tipo de tecnologia digital. Então, vamos trazer alguns dados, né? Alguns dados é sempre bom, eu gosto de começar com números. Então, no mundo, é estimado que 15% da população mundial convive com algum tipo de deficiência. E isso são dados da OMS de 2011, e são dados muito difíceis de conseguir acessar no mundo inteiro, né? Você conseguir ter uma base de dados, principalmente porque muitos países não fazem um estudo tão amplo assim. Um exemplo desses países que não fazem um estudo tão amplo é o Brasil, que os dados de deficientes físicos, os melhores dados que a gente tem,
é do IBGE de 2012, que aproximadamente 24% da população brasileira convivia com algum tipo de deficiência física. E é uma briga já que o IBGE vem traçando há alguns anos para conseguir incluir mais dados, né, mais pesquisas dentro do censo, para a gente conseguir entender de uma melhor forma como tratar políticas públicas para deficientes físicos, né? Não só deficientes físicos, mas todo tipo de deficiência que torne a pessoa com deficiência. E por que acaba não conseguindo incluir? Prioridades de orçamento. É muito caro fazer a pesquisa do IBGE e acaba sempre colocando outras prioridades na frente, como em 2012 já foi traçado esse panorama, está sendo colocado para frente, né? Inclusive, recomendo vocês procurarem um pouco o trabalho do sindicato, do pessoal do IBGE. O Ciro fez uma live com eles recentemente, foi bem bacana, e eles falam bastante como funciona esses problemas, e é uma área que é essencial se a gente pensa em como desenvolver principalmente a indústria no nosso país. Porque se a gente quer conhecer quais são as demandas de cada cidade, de cada população, e que tipo de indústria é mais viável, vai levar mais emprego, vai ter um melhor impacto naquela sociedade, a gente precisa ter dados atuais. E então essa é uma das lutas que o pessoal do IBGE vem traçando e que é extremamente importante para desenvolver um projeto, né? Para a gente saber quanto vai custar essa fábrica. Outro dado muito importante para a gente falar de tecnologia assistiva é o tal do envelhecimento populacional, porque as pessoas, né, ao longo do processo que a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai ficando mais debilitado, o nosso metabolismo não é mais o mesmo de quando a gente tem 20, 30, 40 anos, e os idosos, eles também demandam tecnologia assistiva, eles também demandam de equipamentos especiais para poder manter a independência, para poder manter o bem-estar, e é uma coisa muito importante para a gente pensar, principalmente num momento que a gente sabe que aqui no Brasil a Previdência foi destruída, acabou-se com a Previdência, né? Acabou-se com a aposentadoria. Então as pessoas elas vão ter que trabalhar cada vez mais velhas, né? Cada vez mais velhas as pessoas vão estar trabalhando e para não morrer de fome nesse livre mercado, elas vão precisar de tecnologia assistiva ali para poder trabalhar. Então é uma área que faz parte tanto das ciências sociais quanto da educação, quanto da indústria, né? A tecnologia assistiva ela é uma área absolutamente interdisciplinar e que pode vir a gerar empregos em diversas áreas diferentes. Não é só dinheiro na tecnologia, com o maquinário, com o operário das fábricas, é também o dinheiro do psicólogo que vai trabalhar em cima daquela tecnologia, é também o emprego dos pedagogos que vão passar. Boa noite, Den. É também o emprego dos pedagogos que vão poder trabalhar com aquele tipo de tecnologia assistiva. Então, gera uma cadeia de empregos em todas as áreas da economia. Vou passar para o próximo aqui. Panorama de reabilitação, né? Esse aqui é uns dados que eu gosto bastante de usar para a gente ver a extensão de oportunidades que existem no Brasil. Então, fazendo ali alguns dados, eu trouxe alguns dados da Abotec de 2015, que eles são um pouco mais atualizados do que os dados do IBGE. A Abotec, ela é uma associação de empresas e profissionais, né, que desenvolvem tecnologia para recuperação. Para recuperação, reabilitação, então eles fazem um certo levantamento, eles fazem um certo estudo para poder fornecer esses dados para as empresas, principalmente que fazem parte da Abotec, né? Elas precisam desses dados para poder planejar o próprio mercado. Então vamos pegar aqui os deficientes físicos no Brasil, pegando aquela porcentagem que eu mostrei para vocês, a gente tem aproximadamente 45,6 milhões de pessoas com deficiência física aqui no Brasil. Quando a gente pega de 15 a 54 anos, que é o que a gente chama de população economicamente ativa, né? Que a partir do momento que ele já está fazendo um ensino técnico, que muitas vezes já está trabalhando como jovem aprendiz, está começando a ser uma população economicamente ativa. Então a gente tem aqui
essa quantidade, 11,3 milhões de pessoas com, é, com algum tipo de deficiência, que é mais do que a população de Portugal aqui. A gente tem mais pessoas economicamente ativas no Brasil com deficiência física do que pessoas que moram no país inteiro de Portugal. E aí, quando a gente analisa quantas dessas pessoas estão fazendo reabilitação, então, o que é reabilitação? Está recebendo o devido tratamento ali para trazer igualdade ali, para trazer independência, eram em 2015 apenas 2,3 milhões de pessoas, que é o equivalente a 5% das pessoas com deficiência físicas no Brasil. Então, o que a gente tem? 3,4 milhões de pessoas que vivem no Uruguai. A gente tem mais pessoas vivendo no Uruguai do que pessoas aqui no Brasil tendo acesso a programas de reabilitação. Que eu trouxe um outro número aqui para vocês, né? Então a gente tem aqui, ó, a população, mais que a população da Argentina, de pessoas com deficiência física, menos do que a população do Uruguai, de pessoas brasileiras com deficiência física, que tem ali o seu direito cívico de reabilitação, pouquíssimas pessoas, e mais do que a população de Portugal sem acesso a programas de reabilitação. Então a gente tem uma Portugal inteira aqui dentro do nosso país sem igualdade de acesso à educação, à saúde, ao próprio livre-arbítrio, né? Porque acaba dependendo de outras pessoas para ter a sua liberdade de fazer outras coisas. E isso, como a gente sabe, acaba gerando vários e vários e vários problemas econômicos ao longo da cadeia, né? Econômicos, sociais, e problemas que podem ser resolvidos de forma que também gere emprego. Não é o que a direita e os liberais principalmente gostam de usar de argumento, né? Que a gente tá... De onde vai sair o dinheiro, né? De onde que vai sair a conta, que a gente quer fazer projeto ali, que quer que o Estado fica gastando, e não é isso. É investimento que ao longo da cadeia vai gerar economia, vai enxugar o Estado, vai gerar empresas, essas empresas vão pagar imposto. E esse imposto vai ser retornado se essas empresas tiverem um bom faturamento, tiverem tendo uma boa arrecadação de imposto, vai pagar esse investimento que está sendo feito. E o problema é justamente isso, não é o investimento do Estado, é o mau investimento. E quando as pessoas colocam a culpa exclusivamente no Estado, né, na gestão pública, vale lembrar também as estatísticas de que, eu não sei agora os números, é uma reflexão que eu fiz agora, eu vou buscar esses dados, se vocês acharem, jogar nos comentários também, mas eu tenho certeza absoluta que eu já li algo do tipo também, não é só achismo, mas a grande maioria das empresas que são abertas no mundo, elas quebram, elas não conseguem continuar. Então, justamente não é um problema de ser uma gestão pública ou de ser uma gestão privada. É um problema de gestão. É um problema de gestão que parte do quê? Parte da educação, parte do acesso ao ensino e principalmente do acesso aos dados, né? A gente tem um IBGE que é sucateado, um IBGE que, para vocês terem ideia da discrepância, vamos pegar os Estados Unidos, que é exemplo de neoliberalismo, né? De país liberal. O governo dos Estados Unidos tem um órgão parecido com o IBGE, que ele faz um censo bem mais completo do que o nosso censo, que acontece de tantos em tantos anos, todos os anos. Então, voltando ali, a gente precisa conhecer os problemas para poder propor soluções. Não adianta ficar falando que os problemas do Brasil é kit gay, entendeu? Qual que é a solução para poder resolver isso? Então vamos lá, Assistive Devices. Se vocês fizerem uma busca aí no Google, Assistive Devices é o nome de tecnologia assistiva em inglês, né? São devices de tecnologia assistiva. Vocês vão achar um monte de gambiarra, porque é o que acaba acontecendo com essas mais de 11 milhões de pessoas que não têm acesso a tecnologias assistivas, né? Não têm acesso à reabilitação. Elas têm que recorrer ali à nossa grande criatividade do povo brasileiro, principalmente. Então a gente tem aqui alguns tipos de devices, né? Uma bola de tênis usada para poder facilitar a escrita, um plástico preso ali com um clipe para facilitar a escovação de dentes,
lápis com porca, com elástico e algumas coisas mais legais ali, que a gente começa a ter um princípio de tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente vê que ainda é precário, né? Não pode ser transformado num produto. Mas são ideias que, bem trabalhadas, com os hubs de inovação públicos e estatais, que é uma ideia que eu defendo muito, que são espaços que você tem ali o poder público, você tem as universidades, tem as empresas e tem as demandas da população, né? Para pegar essas ideias, esses projetos, e com o auxílio da academia, com o auxílio da, do poder público que pensa nas estratégias para a indústria, a gente conseguir transformar essas ideias em produtos. E aí surgir todo um novo mercado, né? Aí aqui é uma coisa que eu queria trazer, quem me acompanha já há um tempo, assiste minhas lives, já viu esse site, que é o Instructables. É um site muito legal, assim como ele tem essa parte de Assistive Tech, eu já mostrei para vocês em uma outra live que ele tem uma parte de educação. E nessa de educação você tem uns planos de aulas que já são prontos, né? E muita gente costuma me perguntar sobre patentes, o que eu penso das patentes. Eu sou do software livre, sou do open source, sou completamente contra patentes, apesar de ser um forte indicador econômico para mostrar desenvolvimento tecnológico, só que a tendência é as patentes acabarem não acontecendo mais, principalmente nos países subdesenvolvidos, e é um debate que está bem em dia, vocês podem acompanhar a Índia, e agora com as vacinas, né, tá tendo essa discussão das patentes em torno da vacina. E a mesma coisa aconteceu com as impressoras 3D, que eu já falei para vocês em outras lives, que foi uma tecnologia que durante 20 anos foi esquecida. A partir do momento que a patente foi quebrada, ela se tornou comercialmente viável, porque aí várias pessoas começaram a melhorar esses projetos. Então, aqui no Instructables, nessa parte de tecnologia assistiva, a gente encontra projetos que foram desenvolvidos por leigos, por curiosos, por estudantes, por pesquisadores, engenheiros, e que por algum motivo eles não conseguiram terminar, e por isso que é muito forte nos países subdesenvolvidos também, né? Por algum motivo eles não conseguiram terminar e eles disponibilizam esses projetos abertos para outras pessoas tentarem, né? Tentarem terminar, tentarem viabilizar e assim a gente conseguir gerar um mercado, viabilizar aquela tecnologia. Então tem exemplo de vários produtos interessantes, como aquelas outras gambiarras que eu mostrei para vocês, com funções similares, que estão sendo transformados em projetos, e uma escola, uma universidade que tenha uma impressora 3D, que tenha um laboratório maker, por exemplo, pode estar desenvolvendo, e esse hub estatal de inovação, ele pode ter também, por exemplo, projetos de extensão universitária, né, em parceria com as universidades, para fazer algo parecido com o que a gente faz aqui em São José dos Campos no Mão 3D dentro da Unifesp, que é produzir próteses com impressão 3D e doar e fazer a reabilitação, doar não, né, fazer o papel do Estado, o papel da universidade ali, de assistir essas pessoas e trazer de fato inclusão social. Esse aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de projeto que a gente fez algo parecido, que foi o meu TCC da universidade. A prótese mioelétrica de membro superior produzida por manufatura aditiva. Nossa, que palavrão, né? Um belo de um palavrão. O que significa? A prótese, eu já ensinei isso para vocês, a prótese é o que ela substitui a função de um membro. Mioelétrica, mil significa músculo em mil. E elétrica é isso mesmo, a eletricidade. Então, é uma prótese que, a partir da energia do músculo, que isso aí eu acho que eu já expliquei para vocês, que quando a gente faz algum movimento, sai uma corrente elétrica da nossa espinha aqui, né? Esqueci o nome agora. E gera uma correntinha elétrica. Essa corrente elétrica a gente consegue medir. Então, a gente tem uma prótese que trabalha com a medida desse sinal elétrico muscular de membro superior, então é um membro superior, pode ser braço, pode ser dedo, pode ser mão,
e produzida, fabricada por manufatura aditiva. Manufatura aditiva é o nome chique, o nome metido de impressão 3D. Então vamos lá. Ao longo da história, né, ao longo da história da humanidade, a prótese, ela sempre foi um grande desafio, né, uma grande curiosidade, não só curiosidade, como necessidade. Porque não só os perigos que os humanos primitivos sofriam com animais, com acidentes, com falta de tecnologia, que levavam a ter acidentes até mais do que a gente tem atualmente, mas porque o ser humano, desde o início da sua história, ele se mete em guerra, né? Ele gosta de tretar ali, não é só a esquerda brasileira que gosta de brigar, é o ser humano em geral que gosta de brigar. Então, como substituir, né? Você tem ali os principais guerreiros, principalmente, é um tipo de tecnologia que nasceu da guerra. Então, isso é uma coisa, eu vou dar mais pra frente pra vocês uma aula de materiais médicos, que é a história dos materiais médicos, que a grande maioria das tecnologias médicas nasceram das guerras. A necessidade por matar acabou gerando também a necessidade por recuperar. Então, sempre foi um desafio ao longo da história. A gente tem aqui os tipos de próteses primitivas que já foram desenvolvidas. Essas próteses, elas estão em um museu que fica no Museu Natural de Londres, se eu não me engano. Eu tenho muita vontade de ir lá nesse museu um dia, porque lá tem um museu só de próteses. Assim, eles têm próteses desde a primeira prótese conhecida da história, que era o dedo de um faraó, até as próteses mais modernas. Pelas fotos, pelos vídeos que eu vejo, deve ser um lugar bem legal. E essas aqui são as próteses comerciais tradicionais, né? Então, essa primeira aqui, que parece uma mão mesmo, ela é a prótese mais barata. É aquela que eu falei pra vocês que custa uns 5 mil, uma um pouquinho mais decente. E ela é uma prótese que ela é só estética. Ela foi feita, ela não tem nenhuma funcionalidade além de cobrir a cicatriz ou de espantar os curiosos, né? Só que qual que é o problema? A gente fez diversas pesquisas com pacientes, inclusive, que têm essas próteses, entrevistas, e quando você procura na bibliografia também, essas próteses elas têm um material muito sensível. Então, a partir do momento que elas são expostas à luz, elas vão ficando com uma cor mais esverdeada, que fica bem feio. Se você não fizer uma limpeza adequada, ela vai degradando também. E ela rasga com uma facilidade muito grande. Então, teve até um paciente que a gente fez lá para o Mão 3D, que ele já nem usava mais a prótese. Ele trouxe pra gente ver, a prótese estava toda zoada mesmo, porque vai suando, vai degradando, a pele dele acaba gerando alergia. Então é um dispositivo ali que custa 5 mil por uma pressão social, né? Uma pressão social ali das pessoas não ficarem olhando para o paciente e que ao longo do tempo dura cerca de 2 anos. E tem que ter um cuidado minucioso. Então, ao longo do tempo, ao invés dela acabar afastando mais os curiosos, ela acaba atraindo os curiosos. Aí a gente tem essa segunda prótese, que ela é uma prótese de acionamento mecânico. Então, ela tem um cabinho aqui, ela tem um sistema de acionamento, e ela é acionada por articulações. Então, você tem algum tipo de articulação que quando você gera esse movimento, né, teve esse tipo de amputação, gera esse movimento, consegue acionar o movimento de abrir e fechar. Ou ela usa a articulação do cotovelo. E com a articulação do cotovelo também abre e fecha a prótese. É uma alternativa mais barata? Só que é uma alternativa aquilo. A gente tem que pensar sempre no longo prazo. Que você está gerando um outro movimento, você está gerando um desgaste, um movimento que não é natural. Então, muitos pacientes, eles acabam sentindo muita dor na articulação, o movimento não é natural, então, por ansiedade, acabam abandonando o tratamento de reabilitação. E tem a questão que incomoda, né? Ela não é uma prótese nem legal, assim. Ela é feita para parecer para parecer um braço humano, mas ela claramente não parece com um braço humano. E aí a gente tem a última alternativa, que é a prótese mioelétrica, que é no caso que ela capta, né? Ela tem uns sensores, capta esse sinal e acaba tornando
o movimento mais preciso, a usabilidade mais fácil, mas mesmo assim tem um período de treinamento e pela falta de estudos, pela falta de conhecimento, pela falta de acesso, muitos pacientes acabam abandonando também, principalmente por ansiedade, eles acabam abandonando o tratamento. Esse aqui que eu trouxe para vocês são exemplos de próteses, as próteses biônicas, né? Que são aquelas próteses mais modernas, mais high-techs. Então, vocês podem ver por dentro aquela tipo uma garra, essa mais tradicional, aquela anterior que eu mostrei pra vocês, é uma garra com aquela luva estética por cima. Aí a gente tem outros modelos que foram surgindo, né? Esse aqui tem um vídeo muito legal no YouTube, que o cara corta pepino, ele faz várias coisas muito legais, e essa Bionic aqui, que é maravilhosa, que é a prótese que eu tô com um orçamento aqui, né? Essa Bionic. Mandei um orçamento, esse orçamento é de 2016, e aqui, ó, prótese transradial com mão biônica, com 7 funções e 2 luvas cosméticas. Ah, ela não é verdade, ela não é a Bionic, não. Ela é essa aqui, ó. Ela é a mais baratinha mesmo. É essa aqui que tem a luva cosmética. É 7 funções, que são os movimentos que você consegue fazer, né? Que pode ter o pulso, o punho que se movimenta. Então, ela consegue fazer 7 movimentos pré-definidos. E 2 luvas cosméticas para você trocar. O investimento de 340 mil reais. Lembrando que isso aqui antes do impeachment, né? Então, quando o dólar aí, quando a galera ainda queria tirar Dilma para baixar o dólar. Então, você imagina agora, deve passar da casa de 500 mil uma prótese dessa. Essa aqui, na época, a gente, na verdade, não conseguiu um orçamento aqui no Brasil. Não tinha ninguém vendendo. E tem um outro dado também. Além de você pagar 340 mil reais numa prótese, a opção de garantia estendida de 5 anos é mais 41 mil, então além de um apartamento vai mais um carro, e cerca de 18 meses para entregar o produto, porque ela é feita sob medida, né? O que eu falei para vocês, ela é feita sob medida, tem que ser produzido para aquele paciente. O sinal mioelétrico, você tem que captar o padrão, porque também cada pessoa tem um tipo de padrão elétrico diferente, então, aquele negócio, eu tô sentindo a energia, por isso que é meio, não é tão comprovado pela ciência, né, porque cada pessoa emite um tipo de sinal diferente, então é por isso que acaba demorando 18 meses para entregar o produto, porque é um projeto industrial de alta tecnologia desenvolvido exclusivo para aquela pessoa. É realmente bem caro e bem inviável. E aí, essa foi justamente a minha proposta do TCC. Tentar transformar isso aqui em algo viável e que possa ser produzido dentro das universidades, dentro das clínicas, possa ser produzido ali abrigado pelo sistema público de saúde, principalmente. E aí, o que a gente usou? Impressão 3D, né? As fases da impressão 3D, que é criar um modelo 3D, transformar ele em digital, preparar ele para ser impresso em 3D e finalmente a gente ter ali a peça impressa, que isso é uma etapa, é um sistema dividido em 5 etapas, não é simples. A gente não fala, vou fazer uma prótese, pensa na prótese e desenha, não, tem projeto, tem teste, tem protótipo, é um processo demorado. Na época, a gente usou esse brinquedinho aqui, que era um Arduino Uno, de 30 reais, muito fácil de achar no Brasil, eu comprei na Santa Efigênia, e o nosso calcanhar de Aquiles foi aqui o microcondutor, né? Então, quando o pessoal fala da necessidade de se investir na indústria de semicondutores aqui no Brasil, a gente está falando exatamente disso aqui, ó, é a inteligência de tudo. Então, a gente não fabrica isso no Brasil, é um chipzinho que custa 30 reais na Santa Efigênia, a gente não fabrica no Brasil, a gente compra da China, e um outro chipzinho aqui que custava na época 421 reais, podia custar 420, né? Custava 421 reais, não é 420, e eu não conseguia encontrar no Brasil de jeito nenhum, eu não conseguia encontrar, não conseguia importar. Acabou que na época eu conheci uma pessoa numa feira que foi para os Estados Unidos, foi um professor da USP ainda, foi para os Estados Unidos para uma feira, comprou e trouxe para mim. É uma plaquinha desse tamanho,
desse tamanho que a gente não consegue produzir aqui no Brasil e eu tentei nacionalizar ela também. Eu vou mostrar as fotos lá mais pra frente. Eu fiz um circuito nacionalizado. E o ABS, né? O material aqui que é o ABS, na época custava R$ 100 o quilo, agora acho que já tá custando uns 150 a 200. E como funciona, né? Esse processo que eu falei pra vocês da captação do sinal. Ah, isso é uma coisa bem legal que eu tenho bastante orgulho também, que todas as ilustrações do meu TCC eu desenhei à mão e aí eu escaneei esses desenhos, fiz um processo de digitalização no GIMP, que na época eu era só maluca do software livre, e aí as ilustrações do meu TCC elas são todas feitas à mão por mim. Então eu desenhei aqui, esse é o neurônio, a gente tem aqui o neurônio, né, que está ligado aqui na nossa coluna vertebral, por isso que quando a pessoa tem algum tipo de acidente que machuca a espinha, a coluna vertebral ela acaba perdendo os movimentos, porque a gente compromete esse circuito elétrico aqui, né? A gente compromete a engenharia do corpo. E aí esse motoneurônio, que é como ele chama, ele tem várias ramificações ligadas à fibra muscular. Então você tem aqui o teu músculo, a gente lembra lá das aulas de biologia da escola, o nosso músculo ele é uma fibra, ele é composto por vários fiozinhos, né, de músculo. Então, cada ramificação desses nossos neurônios, desse motoneurônio, ele se liga nessa fibra muscular e dá um choquinho. É um choquinho ali que gera um pulsinho. Esse choquinho, esses diversos choquinhos, ele vira um sinal ali que é um chocão, né? Que a gente consegue medir o padrão de como esses vários neurônios estão se transformando. A gente vê esses vários neurôniozinhos como se fosse um todo, como se eles fossem um partido político, ou se eles fossem um sindicato, ou um movimento. Eles se unem ali e emitem uma única voz, aqui que é esse H de T, que é uma função. Lembra quando a gente estudava na escola F de X, F de Y? Essa função aqui do motoneurônio é um H de T, é uma função ali que depende dos parâmetros X e Y. Então, e esses parâmetros, é muito legal, eu não vou entrar muito a fundo, é por isso que eu amo matemática, mas esses parâmetros X e Y, quando a gente trata de sinal biológico, eles são meio infinitos, assim, porque a gente ainda não conseguiu decifrar todos eles, de onde eles vêm, né? Então, aí a gente vai ter o quê? O microcondutor. Aquele chipzinho, esse chipzinho vermelho aqui que eu mostrei para vocês, ele é composto por um chip que chama amplificador de instrumentação. O que é esse amplificador de instrumentação? Ele é uma plaquinha que consegue pegar esse sinal, né? Porque ele vira mesmo como se fosse um eletrocardiograma, sabe? Quando a gente vê o eletrocardiograma, que é aqueles gráficos, né? Os gráficos X e Y, F de X, que a gente estudava na escola, aqueles senos, cossenos, todos esses sinais naturais é uma coisa interessante, eles são baseados nessas ondas, né? Senoides, cossenoides. Por isso que a gente estudou aquilo na escola, só que eles não falam pra gente por quê. Só que tem que decorar. Então ele mede, ele consegue amplificar. O som que a gente ouve também é um sinal. Então ele consegue amplificar para a gente poder analisar esse número, poder transformar ele em números, né? Porque ele é muito baixinho. Então transforma tipo 0,00000 para lá. Então a gente amplifica esse sinal como se desse uma escala ali, aumentasse ele em 1000 vezes, que inclusive quando a gente compra um amplificador, a gente escolhe ele pelo ganho, né? O ganho é o quê? É o quanto que ele consegue amplificar esse sinal. Só que é que nem a música, quando você aumenta muito a música e você tem um sistema de som muito zoado, vai ficar aquele som todo chiado, né? Vai ficar aquele bum, 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 vai estourar a caixinha. Então, o amplificador de instrumentação, ele é um amplificador que foi desenvolvido especificamente para aplicação médica, porque ele consegue amplificar muito esse sinal com baixo ruído, que ainda é presente, esse ruído. E aí, e isso que é o lindo, cara, que pra mim é uma das coisas mais lindas que tem na natureza, é que a gente consegue transformar esse sinal analógico, né? A gente consegue pegar esse funcionamento do corpo e transformar em números, em transformar em gráficos, transformar em equações. Então sai essa equação aqui,
Essa equação, dependendo do movimento que a gente fizer, por exemplo, quando a pessoa faz um joinha, essa equação vai ser 2x mais 1. Quando a pessoa faz o rock aqui, vai ser 5x mais 2, entendeu? Então, dependendo do movimento que a gente faz, é um padrão diferente. E aí, o que a gente faz aqui dentro do Arduino, né? Quando a gente vai programar esse software, a gente vai transformar esses números, a gente vai dar nome para eles. Então, a gente vai pegar ali essa h de t, essa função que eu falei para vocês, esse f de x. A gente vai pegar a função do f de x quando faz joinha, vai transformar o joinha em... vai dar nome lá no Arduino. Se fizer, ó, joinha, emite joinha. Se fizer o rock, rock. Se fizer dedão, dedão. Então a gente dá esse nome aqui lá no programando o Arduino. E aí, por isso que demora para treinar, porque cada pessoa vai ter a tua função. A função que eu fizer aqui para Tabata Ganga não vai funcionar pro Leandro que mandou um salve pra gente aqui no chat, entendeu? A gente vai ter que entender os parâmetros, entender como o corpo dele funciona. E uma outra coisa muito legal, tem uma coisa que chama resolução do sinal. Então a gente precisa também de uma bateria, que essa bateria ela vai dar uma voltagem para a gente conseguir, quanto mais energia, mais a gente consegue dividir esse sinal gerado em partezinhas diferentes. Porque se a gente tiver muito ruído, ou se quiser fazer movimentos muito minuciosos, imagina que você vai fazer assim e você vai fazer assim. E essas funções são muito parecidas. Então a gente tem que pegar essa função e dividir ela em partezinhas menores ainda para conseguir encontrar a diferença entre elas. Então essa fonte aqui de alimentação, quanto maior a voltagem que a gente coloca ali, em menores partezinhas a gente consegue dividir esse sinal mioelétrico. Bom, se vocês entenderam o que eu falei para vocês aqui agora, eu dei um resumo, cara, de engenharia médica avançada para vocês, um negócio de ponta, assim, um negócio de alta tecnologia que tem muita matemática, muita estatística, muita biologia e muita física envolvida no meio. Então, se vocês conseguiram entender, manda um feedback ali, porque a minha ideia é mostrar também que isso não é coisa de outro mundo, não é difícil entender matemática, não é difícil entender ciências exatas e como elas estão todas relacionadas. Então vamos lá para o acionamento desse motor, né? Como ele é feito. A gente recebeu aqui o sinalzinho, né, da prótese. Esse sinalzinho da prótese ele é tratado na plaquinha do Arduino. Essa aqui, no caso que eu fiz, foi uma prótese muito simples. Eu trabalhei só com um sinal, até porque a gente não fabrica semicondutor, a minha faculdade não tinha um laboratório avançado de eletrônica, não tinha nada disso, eu tava fazendo um TCC, não tava fazendo um doutorado, né? Aí eu fiz uma única chave fechadura ali para não ter um negócio louco ali. Então, se a pessoa fizesse um movimento mais brusco, né, eu fiz como contrair o músculo e relaxar o músculo. Foi os únicos dois parâmetros que eu dei, né? Eu peguei esse músculo aqui do braço, quando você contrai e quando você relaxa. Então, quando a pessoa contraía o músculo, esse Arduino, né, o código que eu escrevi para o Arduino, ele mandava um sinal para o motor ligar. Então, contraiu o músculo, o motor liga, relaxou o músculo, não é que ele liga, né? Ele liga de novo, mas no sentido contrário. Então, ele vai contrair o músculo, a mãozinha fecha, porque o motor, ele vai puxar os fios, né, que eu vou mostrar ali mais pra frente pra vocês. A mãozinha fecha, relaxou o músculo, o motor volta pro lugar. E isso é um princípio básico, por exemplo, de inteligência artificial. É um sistema bem simples, mas é assim que a gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando, né? Isso é um princípio muito importante de projeto. Não adianta a gente pensar num projeto enorme, mirabolante e nunca conseguir tirar ele do papel. Então a gente começa ali, ó, no básico e aos poucos vai aperfeiçoando esse modelo. Então peguei também, né, desenhei no software aqui, eu uso o Fusion 360. Então quem tem interesse em aprender a desenhar em 3D, eu recomendo esse software, o Fusion, da Autodesk, porque ele é gratuito para estudante e para empresas que faturam menos do que um número que a gente vai demorar bastante para faturar aqui no Brasil. E ele é um software muito bom, ele funciona na nuvem, salva todos os arquivos ali,
faz várias simulações, eu adoro o Fusion. Montagem e funcionamento. Aí vocês viram também outros problemas da universidade pública, né? Eu desenhei aqui a prótese, coisa mais linda. A hora que eu fui imprimir, a minha universidade não tinha impressora 3D. Então, o que que eu fiz? Fui lá pros grupos do Facebook, quem pode imprimir, quem pode me ajudar? Eu, na época, não tinha impressora. Então, meus amigos ali, fui conhecendo uma galera, cada um imprimiu uma prótese pra mim e mandou pelo correio. Então, a gente tem aqui várias partes diferentes, né? A gente tem aqui os dedinhos de cada cor e tal. Mas aí tá o sistema. Aqui é o circuito de alimentação, eu tinha aquela bateria, né? Só que aí eu tive um problema com aquela bateria, porque eu ia pra feira. Nossa, foi na Campus Party que me deu esse nervoso. Eu ia pra feira e a bateria acabava. A hora que a bateria acabava, pronto, eu não conseguia mais mostrar a prótese funcionando pra ninguém. Aí eu peguei um carregador de notebook, o sistema até tá aqui. Eu peguei um carregador de notebook, duas resistências, né? E fiz uma bateria equivalente de nove volts. Eu botei um resistor de um lado e um resistor do outro, que é uma coisa que a gente chama de divisor, não lembro agora o nome, não lembro o nome técnico, mas eu dividi a potência que entrava do carregador de 19 em duas para poder alimentar o Arduino, para poder alimentar o motor e o Arduino sem ter que ficar acabando a bateria. Então montei aqui, né, foi onde eu fiz a gambiarra aqui, e a outra plaquinha que eu montei aqui o sensor e o que eu montei a inteligência. Então a gente tinha aqui o esqueminha, né, o músculo vai para o eletrodo vai para o sensor vai para o Arduino vai para o servo retorna o sinal para o Arduino para saber se ele já foi ou já voltou, e dependendo do que acontece, abre ou fecha a mão. Simples, né? Sisteminha simples. Dá para fazer aqui no Brasil? Dá. Não precisa ser não precisa ser uma potência industrial, detentora ali de toda a tecnologia para conseguir resolver os problemas da nossa população. A gente vê que é total falta de vontade política e descaso econômico. Montagem e funcionamento. Então, aqui é o ganho, né? O ganho aqui é onde a gente consegue regular esse sensor de acordo com a entrada da fonte. Então, se quiser fazer um sensor mais robusto do que esse que eu fiz, é só mexer aqui com uma chave Phillips nesse sistema, que aí você consegue regular o ganho de acordo com o tamanho da potência. E ela funcionando, né? Pra vocês verem que a primeira vez que eu apareci na Globo não foi com o Brasil contra o vírus. Eu apareci na Globo a primeira vez, não foi aqui também, foi fazendo greve. Mas essa aqui contraiu o músculo, tá vendo? E o dedinho subiu. Aí eu tive diversos outros problemas, né? O sistema que eu tava usando aqui, ele só tinha força. O motor que eu consegui encontrar no Brasil com esse preço, ele só tinha torque. A torque é a força, né? Ele só tinha torque suficiente para fechar um dedo, não conseguia fechar a mão inteira. E tudo coisas que poderiam ser desenvolvidas aqui, né, gente? Porque é a abertura de mercado ali. Não é só para prótese que você vai usar esse sistema, você vai usar esses motores para automação em geral, para equipamentos médicos também em geral. O respirador, por exemplo, que os respiradores Maker que a galera fez recentemente, é um exemplo. A galera teve que usar motor de vidro de Uno, sabe? Um dos meninos pegou lá do carro, o motor de subir desceu o vidro, tirou para poder fazer o respirador. Porque é uma coisa que a gente não produz e não encontra aqui no mercado brasileiro. Aí essa aqui foi a prótese final, a gente já tinha uma impressora, quando a gente apresentou lá na Campus Party, a gente conseguiu uns contatos legais, ganhou uma impressora, então já tinha impressora no laboratório, consegui fazer uma mãozinha mais bonitinha, ficou mais delicado, né? Ficou um negocinho mais legal. E fiz algumas alterações no projeto também pra ficar encaixadinho lá dentro. Aí quebrou, mas deu certo. E no final, quanto custou essa brincadeira, né? Qual que foi o custo de bancada dessa brincadeira? 30 conto aqui com o Arduino, 50 conto com o motor, 100 conto... essa bateria também. Eu tava usando aquelas pilhas de 9 volts, porque eu não conseguia achar essas baterias vendendo aqui no Brasil também. Agora já vende
porque é bateria de drone. Na época, o drone não era um negócio tão popular aqui no Brasil. O sensor, né, 420 ficou, mas lembrando que eu trouxe importado, meu amigo lá foi para os Estados Unidos, e o quilo do ABS ali, que foi R$ 130. Então, juntando ali uma mão de obra, um custo aproximado de R$ 1.000, né? E a estrutura mecânica também a gente gastou mais ou menos uns 300, porque aqui tá envolvendo também, a gente teve que comprar mola, teve que comprar umas outras coisas. Então, ao fim, a prótese, o custo final dessa prótese de bancada, né? Isso é uma outra coisa que a gente fala bastante. Existe o custo de bancada e existe o custo quando isso vira um negócio, quando isso vira um business. Por quê? Na universidade, no custo de bancada, você não está considerando você não está considerando mão de obra, você não está considerando imposto, nem os custos de energia elétrica, todo aqueles custos que uma empresa tem para se manter. E se for industrializar, geralmente aumenta um zero ali, né? Então seria uma prótese, e é mais ou menos isso, as pesquisas de mercado, as pesquisas de industrialização que a gente fez, de que ela chegaria a custar ali de 3 mil a 10 mil, de 3 mil a 15 mil reais, dependendo da complexidade, né? Porque vale lembrar que dependendo da amputação da pessoa, o projeto vai ser mais ou menos complexo. E aí eu trouxe a prótese de acionamento mecânica, né, para comparar, que é fabricada e vendida no Brasil atualmente, que é de 15 mil reais, cara. É uma diferença bem grande. Só que aí o que acaba atrapalhando o desenvolvimento disso como um business? É a cadeia de suprimentos, é justamente você conseguir trazer essa cadeia de suprimentos. Isso aqui do crowdsourcing eu não lembro o que é. Ah, é verdade. O crowdsourcing é um modelo, né, que as pessoas vão contribuindo. Isso aqui foi um projeto que a gente fez de prototização por crowdsourcing. Então teve um menino de 10 anos que ele sofreu um acidente. Não, ele não sofreu um acidente. Ele teve uma meningite e essa meningite mal curada fez com que ele perdesse os membros superiores e inferiores. Ele foi amputado nos 4 membros. Então a galera se juntou, né, na internet, fez um projeto ali, tipo uma vaquinha, para poder ter o dinheiro para desenvolver uma prótese para ele. Boa noite, Jana. Simplex, eu vou responder sua pergunta no final. Obrigada pela pergunta. E aí essa é uma das alternativas que a gente vê geralmente aqui no Brasil, né? A galera acaba indo para essa alternativa de crowdsourcing, juntando dinheiro para poder fazer algo que deveria ser uma obrigação do Estado. E aí tem pessoas que têm a sorte de ter acesso, tem pessoas que têm a sorte de conhecer pessoas que têm acesso e que conseguem fazer um crowdsourcing que dá certo, que consegue juntar uma grana e fazer essas próteses. Aí esse aqui era a empresa, né? Foi a primeira startup que eu montei na época, que era a Print Dreams 3D, que a gente estava desenvolvendo, a gente desenvolveu um protocolo para prótese mecânica, prótese animal, órtese e impressão 3D, e tinha feito todas essas parcerias, né? Eu acabei vendendo a minha parte e saí da empresa, eu não continuei. E na época a gente estava desenvolvendo um projeto para feedback sensorial também, né? Uma das ideias era ter um feedback sensorial com o Arduino, com algumas luzinhas, sabe? A gente conseguir. Porque um dos motivos da pessoa não aceitar a prótese é porque ela não sente aquilo fazendo parte dela. Ela não sente que aquilo faz parte dela. E aí o feedback sensorial daria esse retorno e melhoraria esse feedback. Aí um pouco das coisas que a gente consegue fazer, né? Tipo, pra que a gente fica tentando imitar a mão humana mesmo, pô? Vamos fazer logo uma mão da hora ali, uma mão robótica. Parar com esse negócio de ficar fazendo prótese não funcional, prótese estética pra ficar parecendo mão humana que depois de um tempo fica verde. E isso é um trabalho também ali de educação, de construção social, de fim dos preconceitos, né? Porque as pessoas acabam querendo uma prótese que imita uma mão por pressão social. E isso acaba gerando uma quantidade de custos e de frustrações
que são desnecessárias. Então, lá no Mon 3D, inclusive, um dos projetos que a gente desenvolve em parceria com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com pediatra, é de fazer essa transformação de que a prótese é mesmo, é uma mão biônica, é uma mão robótica, não é uma coisa para você ter vergonha, é uma coisa para você de fato ter orgulho, para você não precisa, pode ser lúdica, né? Pode ser diferente. Vamos fazer ali do super-herói. E tem dado um feedback bem legal, assim. Os pacientes têm abandonado menos o processo de reabilitação. A empresa, a gente estava estabelecendo um convênio na época, era a Unifesp e a Unicamp, tinha iniciado um contato com o pessoal da Impact Hub e do CTI Renato Archer para poder fazer o desenvolvimento dos materiais, o desenvolvimento da pesquisa. Estava em contato também com a Liga de Impressão 3D dos médicos da Escola Paulista de Medicina, e eu ia dar início até hoje, né? Tô falando que vou dar início a essa pós-graduação profissionalizante. Os agradecimentos às pessoas que contribuíram com todas as informações que estão contidas nessa apresentação que eu fiz para vocês, os artigos de referência e é isso. Deixa eu ver, vou deixar aqui para vocês verem o projeto enquanto eu bato papo com vocês. Se bem, não, eu vou já bater um papo com vocês. Deixa eu trocar de tela aqui, deixa eu vir aqui pro... Obrigada, né, a todos que assistiram essa palestra. Fala aí o feedback de vocês, se vocês já sabiam dessas coisas, se foi novidade, se a aula foi bacana, o que vocês acham que eu deveria mudar. Ai, o que eu fiz? Pronto. Boa noite, Tabata. Como deixar uma peça com aspecto estético de plástico injetado? Depende do material. Se a gente imprime para deixar ela com esse aspecto de plástico injetado, a peça tem que ser impressa no material que chama ABS, que é o... não sei falar a divisão, a sigla do ABS. É ácido carboxílico, não sei. Mas o ABS, ele reage com acetona. Então a galera usa um vaporzinho de acetona, faz tipo uma estrutura, põe a peça em cima e põe o líquido de acetona embaixo, põe num pote e fecha. Aí o vapor de acetona, ele meio que vai degradando a peça e deixa ela lisinha com o aspecto de uma peça injetada. Tem algumas soluções que servem para fazer isso no PLA, mas eu sinceramente não gosto muito desse método, porque você perde precisão, né? Você vai ter o material ali sendo degradado e perdendo precisão. Eu gosto do charme que a impressão 3D tem das linhas, eu acho uma graça. Inclusive, olha o meu abacaxizinho de impressão 3D, que eu já quebrei. Mas uma das últimas peças que eu imprimi aqui foi um abacaxizinho. Mas eu gosto do charme da impressão 3D, eu adoro esse aspecto de linhas que ela tem. E agora, conforme prometido, falei que nem matraca, eu vou tocar um pouquinho de violão para vocês.